Vamos analisar a dependência linear de um par ordenado qualquer no contexto de base. Então, dado o par ordenado A e B, eu escrevo cada um desses vetores numa base E, como está escrito aqui e está escrito aqui, onde a base E está dada neste canto. Para analisar a dependência linear, podemos usar a seguinte equação, a qual escrevemos uma combinação linear dos vetores e igualamos ao vetor nulo. Assim, analisando os valores dos escalares, podemos saber se esse par ordenado é linearmente dependente ou linearmente independente. Se essa equação admite apenas valor nulo para os alfa i, significa que os vetores são linearmente independentes, já que não dá para escrever um como combinação linear do outro. Enquanto que, se pelo menos um aí for diferente de zero, significa que podemos escrever pelo menos dois vetores um como combinação linear do outro. E aí essa sequência de vetor fica sendo linearmente dependente. Vamos então escrever essa equação para os vetores a e b, para o meu par ordenado a e b. Note que os meus alfa-i's eu chamei um de alfa e o outro de beta. O que queremos é resolver essa equação para achar os valores de alfa e beta. Então vamos abrir os vetores na base E. Se reorganizarmos esta parte aqui colocando os vetores da base em evidência, poderemos tirar três equações dessa equação vetorial, uma vez que cada vetor da base é linearmente independente. Dessa forma fica evidente minhas três equações, sendo a primeira dada por alfa A1 mais beta B1 igual a zero, e assim, respectivamente, as outras equações. Escrevendo-as separadamente, temos três equações, uma, duas e três, para duas incógnitas, ou seja, sendo alfa e beta minhas incógnitas. Para encontrar o valor de duas incógnitas é necessário apenas duas equações. Então podemos escolher ou as duas primeiras, ou as duas últimas, ou a primeira e a última. Vamos escolher as duas primeiras. Se pegarmos a primeira equação e isolarmos o alfa, temos a seguinte relação entre alfa e beta. Substituindo essa relação na segunda equação, encontramos uma relação de proporcionalidade entre a razão de B1 a 1 e a razão de B2 a 2. Se incorporarmos ainda a equação 3, veremos que essa proporcionalidade se estende por todos os vetores da base. Essa relação de proporcionalidade indica que o vetor A pode ser escrito como uma combinação linear do vetor B, ou seja, o vetor A é proporcional ao vetor B, o que significa que A é paralela a B e, por fim, que A seria linearmente dependente de B. Isso tudo se alfa e beta forem diferentes de zero. Uma outra maneira de escrever que essas três equações devem não ter uma solução trivial é analisando-as duas a duas se o determinante delas é igual a zero, pois calcular esse determinante é o mesmo que encontrar essa relação de proporcionalidade, ou seja, a razão de AI sobre BI é igual à razão de AJ sobre BJ, onde I e J pode ser 1, 2 ou 3, sendo I diferente de J. Ou seja, quando o I é 1, o J pode ser 2 ou 3, e assim sucessivamente. Até o próximo tutorial.